Hoje nós vamos ver a terceira igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. O tema da nossa mensagem de hoje é: o trono do inimigo não pode governar você. Apocalipse 2, versículo 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim mesmo nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no meio de vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fala conosco, Senhor, revela-nos a Tua santa palavra, nós precisamos dela para a nossa vida. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de a gente falar exatamente sobre o significado dessas coisas que nós lemos aqui e ouvimos, vamos falar um pouquinho sobre essa cidade de Pérgamo. Pérgamo hoje é uma cidade que se chama Bérgama e fica também na Turquia. Aquelas 2 igrejas anteriores também ficam hoje na região da Turquia. Naquela época, aquela cidade estimava-se que tinha cerca de 150 mil pessoas. Então, era uma cidade, para aquela época, com muita gente. Hoje, engraçado é que ela está bem menor, ela está com cerca de 1/3, 55 mil pessoas. Essa cidade, Pérgamo, na época, ela era conhecida por sua cultura e possuía a maior biblioteca da Ásia. Então, era uma cidade muito importante na Ásia, naquela região. Agora, Pérgamo tinha umas outras características interessantes também. Ela era considerada o centro da adoração ao imperador romano. Explico. Naquela cidade de Pérgamo tinha, por exemplo, vários templos. E um dos templos ele era dedicado a Augusto, que era o título dado a César, considerando-o divino, e também um templo à deusa Roma, ou seja, a cidade de Roma. Possuía também o maior altar dedicado a Zeus. Inclusive, se você entrar hoje lá na Wikipédia e pesquisar um pouquinho sobre a atual cidade de Bérgama, você vai ver que tem algumas ruínas até hoje, ou seja, 2000 anos se passaram, e ainda há algumas ruínas desses altares que aquela cidade tinha. Vários outros altares também. Além de ser conhecida pela cultura, Pérgamo também era uma cidade que era conhecida como o centro do paganismo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Era uma cidade politeísta e tinha a adoração a vários outros deuses, e era a principal cidade que cultuava ao imperador César também como um ser divino. Então vocês imaginam que não era fácil uma igreja estar naquele lugar. Mas é lá que a igreja precisava estar. Hoje, irmãos, trazendo para nós, por mais difícil que seja o lugar do evangelho crescer, é ali que a igreja tem que estar. Eu tenho acompanhado, e eu creio que os irmãos também, o que tem acontecido no Afeganistão, e eu tenho, assim, ficado estupefato com o relato de vários cristãos que estão lá dizendo abertamente: não vamos sair daqui. E eu fico pensando e tentando me colocar no lugar deles, e eu falo: meu Senhor, como a minha fé ainda é vacilante. Porque eu acho que se eu estivesse lá, eu ia ver aquele primeiro avião lá, eu acho que, opa! Mas aqueles cristãos disseram: não vamos sair daqui. Um deles relatou o seguinte, que ele recebe mensagens constantes de membros do Talibã, dizendo o seguinte: sabemos onde você mora, sabemos quem é a sua família, sabemos o que você faz, sabemos o livro que você lê. Constantes ameaças, e lá estão os nossos irmãos cristãos. Lá na Coreia do Norte, na China e em tantos outros países, lá estão os nossos irmãos cristãos.
Aqui, nesse caso, o próprio Jesus chamou a cidade de Pérgamo de altar e trono de Satanás. Jesus disse: vocês estão onde Satanás habita. Imagina morar num lugar assim. O interessante, irmãos, é que cada uma dessas igrejas, quando chegarmos na 7ª igreja, isso vai ficar mais claro ainda para a gente. Cada uma dessas igrejas representa um período da história de toda a igreja. Esse período agora da igreja de Pérgamo, ele vai de 313 depois de Cristo até 590 depois de Cristo. 313 foi uma data muito especial no sentido ruim na história da igreja, porque foi nessa data, foi nesse ano que o imperador Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do império. Isso parece bom no primeiro momento, mas foi a pior tragédia que já nos aconteceu. O cristianismo se transformar numa religião estatal. Deixamos de ser, neste momento, perseguidos para ser agora os que estavam no poder. Só que isso foi uma tragédia total. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Foi até 590 depois de Cristo. Sabe que data terrível é essa? O surgimento oficial do carnaval e aceito pela igreja, então, daquela época. Então, esse período da igreja de Pérgamo também representa esses mais de 200 anos na história da igreja. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Versículo 12, voltando aqui ao versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, Jesus mandou escrever o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma. Para essa igreja, ele se apresenta dizendo: eu tenho a espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada afiada de 2 gumes? Uma espada afiada dos 2 lados. Normalmente, uma espada ali, como a gente vê nos filmes, ela era afiada de um lado. Afiada dos 2 lados significa que ela podia cortar de qualquer forma, ou seja, uma espada realmente que poderia ser muito firme no seu propósito de existência. Agora vamos pensar um pouquinho por que Jesus usa essa figura de espada, né? Aqui no versículo 16 que nós lemos, e também em Apocalipse 19:15, eu acho que fica melhor lermos lá em 19:15. Apocalipse 19:15, olha o que a Bíblia diz: da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui João está falando de Jesus, está dizendo que da sua boca saiu uma espada afiada e com ela ele traria juízo às nações. Então a espada neste momento aqui representa o juízo de Jesus. Ele veio aqui em terra como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda que se lançava para o matadouro, mas chegará o dia em que ele não voltará mais como cordeiro, ele voltará como juiz para julgar todas as nações. Quantos esperam por esse dia? Quantos creem que Jesus voltará? A espada que sai afiada da sua boca representa o juízo de Jesus. Agora, vê se você tinha reparado isso. A gente já leu certamente esse trecho várias vezes. Aonde que normalmente uma espada ela é colocada no nosso corpo, irmãos? Nas mãos ou embainhadas, né? Se você vai usar espada nas mãos. Observe que em todos os momentos em que aparece a figura da espada relacionada a Jesus, ela nunca está na sua mão. Sempre que fala, por exemplo, de um anjo, aí fala um anjo com a espada desembainhada. Mas toda vez que é falado de espada a respeito de Jesus, a espada sempre está saindo de onde? Da sua boca. Já tinham parado para pensar nisso? Jesus não segura a espada sai da sua boca, porque a espada de Jesus é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que o Senhor Jesus executará o juízo. Às vezes a gente fica imaginando algumas cenas assim no Armagedon, Jesus com uma espada cortando cabeça de demônio para tudo que é lado, e Gabriel e Miguel lá cortando, e a gente faz essas imagens na nossa cabeça, mas na verdade, Jesus vence a batalha com a sua palavra. Com o sopro que sai da sua boca, ele derrotará o anticristo. A gente não vê na Bíblia Jesus saindo no tapa com os demônios. Ele não precisa disso. Ele é a palavra de Deus, ele ordena e as coisas acontecem. Quando os demônios estavam, a legião estava naquele homem lá, o gadareno, ele não precisou fazer o que às vezes nós fazemos, né? Pega, a gente sacode e bate e grita. Ele disse: sai, ide,
vá para os demônios, vá para os porcos. Jesus é a palavra de Deus, então essa espada que sai da sua boca é a palavra do Senhor, e com esta palavra que ele executará o juízo de Deus. Em Efésios 6,17, no capítulo 6, a gente vê quando o apóstolo Paulo está falando da armadura, e ele fala do capacete da salvação, ele fala do escudo da fé, ele fala das sandálias da preparação do evangelho, e ele fala da espada do Espírito, e a palavra do Senhor diz que a espada do Espírito é o quê? A palavra, vocês estão vendo? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4,12, eu gosto muito desse versículo também, diz que a palavra, ela é, vocês não estão, bem pequenininho, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma, de espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em síntese, quando Jesus se apresenta desta forma, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: somente eu tenho o poder para julgar, ninguém mais. Eu serei o juiz de toda a terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o verbo de Deus, a personificação da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1 diz que por ele, por meio dele, tudo foi feito por ele, ele estava lá no princípio de tudo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: somente eu posso discernir as intenções do coração. É por isso que nenhum de nós podemos ser juízes, porque a gente não faz a mais vaga ideia do que passa no coração do outro e nem no nosso coração. Mas o juiz Jesus, ele que prescruta o nosso coração, ele que sabe exatamente o que está nas intenções do nosso coração, ele tem toda a autoridade para ser o juiz de toda a terra. No versículo 13, Jesus continua dizendo o seguinte: eu conheço o lugar onde você mora, eu sei que aí é o lugar onde está o trono de Satanás, eu também sei que você conservou o meu nome e não negou a minha fé. Se vocês pararem para lembrar, nas outras cartas que Jesus mandou para as outras igrejas, ele também cita essa palavra: eu conheço. E nas outras cartas que virão, Jesus vai falar novamente a mesma coisa para as outras igrejas: eu conheço. Ele sabe de tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, ele sabe das perseguições, ele sabe dos pecados, ele sabe das ações, tudo que nós individualmente e como igreja fazemos, ele conhece e ele sabe. Ele disse para a igreja de Pérgamo: eu conheço o local onde você mora, eu sei que aí onde você está implantada, onde eu implantei você, é o trono de Satanás. Igreja, eu sei disso. Eu também sei da sua atitude de conservar o meu nome e de não negar a minha fé, mesmo quando Antipas, um de vocês, foi martirizado. Vê se você saber essa informação. Jesus usa a palavra testemunha, mas no grego, testemunho é uma palavra correlata a mártir. Antipas, não temos tantas informações sobre ele, sabemos que ele era integrante daquela igreja de Pérgamo. Ele foi martirizado, provavelmente por não se render ali, não se curvar ao imperador, ou por pregar a palavra de Deus. O fato é que ele foi martirizado e aquela igreja não se dissipou, não foi cada um para um lado, permaneceram firmes. Jesus disse: eu sei de tudo isso, eu sei. O que isso quer dizer, irmãos, para nós? Não adianta nós tentarmos chegar para Jesus e dizer: Senhor, é muito difícil servir a Ti aqui, porque esse lugar onde o Senhor nos colocou é um lugar problemático. Esse lugar, essa cidade onde nós estamos, é uma cidade que cultua outros deuses, é uma cidade que tem vários outros problemas. Jesus não precisa ouvir a nossa autojustificação. Ele sabe exatamente onde nós estamos, porque foi Ele que nos colocou aqui. Então não adianta a gente não perder, nem tentar perder tempo argumentando com Jesus que o evangelho não está avançando como deveria porque as coisas aqui são difíceis. Ou então, Senhor Jesus, não dá para o Senhor me colocar num lugar mais fácil porque aqui as coisas são difíceis. Foi Ele que nos colocou lá. Ele sabe exatamente o local onde nós estamos. Outra coisa que nós precisamos saber e jamais esquecer é que o mundo em que nós vivemos tem um Deus. E a palavra do Senhor diz que Satanás é o Deus deste século. E talvez algumas pessoas possam ter dificuldade com isso. Como assim, pastor? Satanás é um Deus com D minúsculo. Satanás, ele governa? Sim, governa.
Mas ele não está debaixo da autoridade de Deus? Sim, está. E se ele está governando nesse momento, foi porque o Deus Todo-Poderoso, em sua soberania, o permitiu. Vê se você, para ficar mais claro, vê se você lembra desse texto da Bíblia, Mateus, capítulo 4, versículo 8. Se você ler esse versículo, você vai lembrar melhor. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, Jesus, se você prostrado me adorar. Jesus então lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus, e somente a ele preste culto. Satanás não podia oferecer algo que não era dele. Se ele ofereceu os reinos desse mundo, a glória desse mundo, é porque por um breve período de tempo, aprove o Senhor Deus permitir que Satanás governe. Para ficar ainda mais claro, para você entender o que eu quero dizer, se você ainda não estudou sobre o que eu vou falar agora, por favor, estude. Você precisa conhecer sobre esse assunto. Esse assunto se chama as 7 áreas de influência de uma nação. Quem já ouviu falar sobre isso? Pouquíssimas pessoas. Você precisa estudar sobre isso, que você vai entender a profundidade do que esse trecho bíblico quer dizer. As 7 áreas de maior influência da nossa cidade, da nossa sociedade são família, religião, educação, mídia, artes, economia e o governo. Geralmente, quando alguém quer, por exemplo, desestabilizar uma nação, vai atacar nesses 7 pilares. Porque são essas 7 áreas de influência que mostram quem é uma nação. Irmãos, quem vocês acham que atualmente tem dominado essas 7 áreas de influência? Vamos falar da nossa nação. Somos nós os cristãos? Mídia. Somos nós os cristãos que dominamos a mídia? Definitivamente não. Somos nós, cristãos, filhos de Deus, que dominamos as artes, os entretenimentos? Definitivamente não. Somos nós, cristãos, filhos de Deus, que dominamos a economia? E somos nós que dominamos, por exemplo, o governo, a religião, a família, a educação? Definitivamente não. Se nós olharmos essas 7 áreas de influências e observarmos com cuidado, nós vamos ver que Satanás está entre todas essas áreas, com os seus conceitos demoníacos, com os seus conselhos vindos do inferno e convencendo muitos a assistir e ir atrás do seu sistema de governo. Estou dizendo tudo isso para reafirmar que no momento, pela permissão de Deus, o inimigo das nossas almas governa este mundo em que nós vivemos. Isso possa talvez no primeiro momento soar estranho para você, porque você deve pensar, mas espera aí, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o governador e nós cantamos aqui que a nossa cidade é de Jesus, a gente costuma entregar a chave da cidade para Jesus, a gente diz que Belém é de Jesus, que o Brasil é de Jesus, amém, continuemos profetizando, mas por um breve tempo, por um breve espaço de tempo, Deus permitiu que o Deus desse século, está lá em 1 Coríntios, segue o entendimento de muitas pessoas, mas calma, não é o fim. Veja comigo em Colossenses 1, 9 a 13. Olha que passagem tremenda da Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Colossos, os colossenses, que tinham ouvido falar de longe até sobre a fé que eles tinham. E por causa disso ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, da fé de vocês, não deixamos de orar e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência e com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. E por último, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14 também. Em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O que isso quer dizer, irmãos? Nós moramos num lugar onde também, de igual forma em Pérgamo, existe o trono de Satanás.
nós também moramos nesse lugar, assim como a igreja de Pérgamo também morava. Mas o apóstolo Paulo nos relembra que ele, mesmo nós morando aqui, o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O que isso quer dizer? Que nós moramos fisicamente num local cheio das trevas, mas é exatamente aqui que Deus quis nos colocar para que sejamos luzeiros desse mundo, para que sejamos a luz desse mundo, para que mostremos ao pecador qual é o caminho para encontrar o Deus Pai Todo-Poderoso. Queria que você dissesse para quem está pertinho aí, só porque vocês estão muito quietinhos, lembra aí seu irmão assim, ó, você é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ao mesmo tempo ele também disse, vocês são a luz do mundo. Jesus e nós somos a luz do mundo. Só que tem uma diferença, pastor Marcelo até pregou sobre isso no programa esses dias. Jesus é a luz principal, a luz, que palavra pastor? Lembra? A luz pura. Nós somos os espectros da luz, nós somos aqueles que têm luz porque somos iluminados pela luz de Jesus. Nós não temos luz própria, Jesus é a luz própria que reflete em nós. Então eu quero dizer o seguinte para você, irmão, se você está numa cidade complicada, se você está num local de trabalho complicado, se você faz parte de uma família complicada, nada disso foi erro de Deus. Você está lá para brilhar. Você está lá porque alguém precisa estar lá. Às vezes alguém fala, eu quero ser missionário. Onde? Lá na Flórida. Quero ser missionário na Flórida, quero ser missionário em Dubai. O pessoal precisa de Jesus? Precisa, claro. Mas quem quer ser nesse momento missionário no Afeganistão, né? O pessoal não quer. Aonde Deus nos colocar, sempre tem um propósito. Mesmo que naquele local seja o trono de Satanás, você está ali por um propósito. Eu tive uma experiência, talvez 10, 12, não lembro quantos anos atrás, quando chegamos numa cidade para morar, e essa cidade era muito difícil o evangelho ser pregado naquele lugar. E num determinado tempo do ano, fazia muito frio, e a gente foi com os jovens evangelizar na rua. E cada casa que a gente batia, as pessoas só abriam ali aquele, não sei como é o nome daquilo, né? Botava o olhinho de fora, que é? Não, a gente veio, assim, falar de Jesus, pá! Já não deixava nem terminar o nome de Jesus. E a gente ficava tentando pensar em outras estratégias, né? Sem mentir, é claro. E eu chegava nas outras casas, boa tarde, que é? Eu vim fazer uma pesquisa. Que pesquisa? E falei, agora vou ter que falar, né? A pesquisa religiosa, pá! Falei, meu Deus, me dá estratégia, né? E era realmente um lugar muito difícil de se pregar o evangelho. E eu, no começo da minha maturidade, pensei, Senhor, eu não quero estar aqui não, porque aqui é muito difícil. Eu quero ir para algum lugar do país onde eu consiga falar abertamente do teu amor. Oh, menino, eu estava aprendendo só. Na verdade, era ali que eu precisava estar. Porque onde Deus nos coloca, Ele sempre tem um propósito. E não há nenhum lugar onde não precisa estar um servo de Deus. Nos piores lugares possíveis, ali tem que ter servo de Deus. Veja aqui agora o versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14 e 15, a palavra diz, eu tenho, porém, contra você algumas coisas. Pérgamo, estão aí entre vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas, e também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha que interessante. Jesus começa exaltando a força que a igreja de Pérgamo tinha para se manter fiel, mesmo diante da perseguição e mesmo diante de um ambiente completamente nocivo à fé cristã. E Jesus disse, eu conheço tudo isso que vocês estão passando, eu sei de tudo, entretanto, eu tenho algumas coisas contra você. Isso nos mostra, queridos, o seguinte, o amor de Cristo não anula a correção dele na nossa vida, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Deus ama a todos, Deus corrige a todos quantos ama. Amor e correção são sinônimos. Por mais que pareça antônimos, na verdade são sinônimos. Quem ama, corrige. E por Jesus amar tanto a igreja de Pérgamo, e por Jesus amar tanto a igreja Capela Evangélica da Aeronáutica, e por Jesus amar a sua igreja espalhada pelo mundo, Ele constantemente nos corrige.
Tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito, João capítulo 15, quando Jesus vai falando da videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos, e ele começa a falar sobre isso, e tem uma parte que eu gosto muito quando ele diz o seguinte: já que você é o ramo e o meu pai é o agricultor, ele poda de vez em quando os ramos, para que vocês possam dar ainda mais frutos. Quem Deus ama, Deus corrige. Pois bem, Jesus falou aqui que amava aquela igreja, mas tinha as duas coisas contra ela: pessoas que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Essas duas doutrinas causaram pelo menos 3 doutrinas anticristãs naquela igreja. Mas a gente precisa primeiro entender quem é Balaão. Olha que interessante, eu tomei até um susto quando eu fui ler com mais calma sobre Balaão. Eu que sou cristão desde pequenininho, já ouvi falar 1000 vezes sobre Balaão. Irmãos, quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais você descobre coisas que você ainda não sabia. Eu já ouvi falar o nome de Balaão 1000 vezes, mas quando eu fui ler novamente sobre a história de Balaão, caiu uma ficha de quem realmente era ele. Nós não vamos ler tudo aqui por causa do tempo, mas marque para você ler em casa Números, capítulo 22, 23 e 24. Se você ler esses 3 capítulos, você vai começar a entender quem é Balaão. E Balaão, ele é mais conhecido justamente por esses 3 capítulos. Não vou contar a história toda para ganhar tempo, mas resumindo, Balaão era um profeta e Balaque era o rei de um exército inimigo de Israel. Balaque estava com medo porque Israel estava se aproximando e ele teve a ideia genial para o mal de dizer: vou contratar um profeta para que esse profeta amaldiçoe o povo de Israel. Olha a cabeça do rei Balaque, um cara doido, né? Pelo menos ele cria realmente no poder da bênção e da maldição. Chamou Balaão. Balaão na primeira vez se comportou como um profeta, disse: eu não vou, não tem nada para mim lá. E aí eles levaram riquezas, Balaão rejeitou, aí depois eles voltaram ali de novo, Balaão novamente rejeitou, mas aí Deus falou com ele: Balaão, vai com eles, já que eles querem sair, pode ir com eles. No meio do caminho, é aquele episódio único na Bíblia, quando Balaão está sentado na sua jumenta, e a jumenta para, e ele começa a bater na jumenta dele, espanca a jumenta por 3 vezes, até que na 3ª vez, Deus permite que a jumenta fale. É o único caso na Bíblia, quer dizer, Satanás usou a cobra para falar também, né? Mas desse formato foi o único momento em que uma jumenta olha e diz: por que você está me batendo? E a parte mais doida é que ele conversa com a jumenta. Ele diz: por quê? Porque você empacou aí no meio. E a jumenta disse: eu já te sirvo há tantos anos, teve alguma vez que eu fiz isso? Ele disse: não. Então vocês imaginam o nível da conversa, né? Ele conversando com a jumenta, literalmente. Até que naquele momento Deus abre os olhos de Balaão, e quando ele abre os olhos, está ali o anjo do Senhor com a espada desembainhada. A jumenta viu o anjo, por isso que ela empacou, e Balaão não viu. Inclusive o anjo diz: olha, você está brigando aí com a tua jumenta, é por causa dela que você está vivo, porque se ela não tivesse parado, eu tinha te matado. Então vocês imaginam o nível da coisa. Resumindo o final da história, Balaão chega até Balaque e ele faz tudo certinho. Ele diz: Balaque, eu não vou aceitar teu dinheiro, não vou aceitar nada, eu vou falar o que Deus mandar falar. E Deus mandou ele abençoar Israel. Então ele subiu no alto do monte, profetizou bênçãos, e se vocês lerem as bênçãos que Balaque profetizou, são coisas maravilhosas, grandiosas, e várias delas se cumpriram, e outras ainda vão se cumprir durante o milênio. Então a profecia de Balaão, que ele faz naquele primeiro momento, irmãos, é uma profecia linda, veja lá. E ele assim faz por 3 vezes. Só que aí que está, todos nós só conhecemos até essa parte da história de Balaão, porque no final lá do capítulo 24 diz: Balaão foi para sua casa, Balaque foi para sua casa. Acabou. Todo mundo conhece Balaão por causa da jumenta, por causa da história que ele foi tentar amaldiçoar e profetizou, só que a história não acaba por aí. Depois de um tempo, Balaão foi seduzido pelas riquezas. Depois de um tempo, aquele profeta que não queria receber dinheiro para profetizar, agora ele recebe dinheiro. Da mesma forma, irmãos, é como hoje nós temos ministros do Senhor, que começaram muito bem, que pregavam tudo que é canto. Era para pregar numa igreja grandona, ele ia. Era para pregar na favela, ele ia. Era para pregar lá no Ribeirinho, ele ia. Era para pregar lá na catedral, ele ia. Mas depois foi passando o tempo e ele foi começando a pensar: preciso me valorizar um pouco mais. Acho que vou dar uma cobradinha ali, só uma ajuda de custo de uns 5 mil reais, só para, né? E isso vai começando a subir na cabeça de muitas pessoas, de bandas, de cantores, e daqui a pouco estão comercializando a fé, como aconteceu com Balaão.
Começou bem Balaão, rejeitou as ofertas, em vez de amaldiçoar, profetizou, mas depois, olha o que aconteceu com ele. Coloca para a gente Números 31:16. Números 31:16. A gente está falando de Balaão porque se a gente não entender o que foi Balaão, a gente não vai entender essa palavra de Jesus sobre a doutrina de Balaão que tinha algumas pessoas na igreja. 31:16. Eis que estas mulheres, está falando de mulheres, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Balaão não conseguia amaldiçoar o povo. Aí ele teve a brilhante ideia para o mal de dizer, não consigo amaldiçoar o povo, mas eu sei o que pode fazer o povo de Israel ser derrotado. Façam com que as mulheres do outro povo entre os homens de Israel e que eles se prostituam com essas mulheres. Aliás, além disso, façam com que eles comam também carne sacrificada aos ídolos. Olha a estratégia maligna de Balaão. Um profeta que começou bem, que rejeitou as coisas do mundo, mas que depois foi seduzido. Agora olha aqui no capítulo 25, versículo 1 a 3. Números 25, versículo 1 a 3. A Bíblia dá mais ainda detalhes sobre o que aconteceu com Balaão depois. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E sabe por que Israel fez isso? Porque Balaão deu essa dica para Balaque. Balaque, manda as mulheres lá no meio dos homens. É a única maneira que a gente vai conseguir derrotar o povo de Israel. Passam-se milhares de anos depois, e Jesus disse que lá na igreja de Pérgamo tinha pessoas que ensinavam, persistiam na doutrina de Balaão, e Jesus dá os detalhes, que a doutrina de Balaão, ele fala exatamente a mesma coisa, que comessem carne sacrificada aos ídolos, e para que praticassem a prostituição. Aí você pode parar e pensar, meu Senhor, como é que tem gente assim dentro da igreja? Impossível! Será que Jesus não pegou um pouco pesado? Será que assim, Jesus não estava muito exaltado na hora? Porque, como assim dentro da igreja de Jesus, pessoas que se prostituem, pessoas que comem carne sacrificada aos ídolos, isso é impossível. Ouça só, alguns cristãos daquela época, de Pérgamo, eles estavam muito confusos no tocante a se poderiam participar ou não das festas cultuais pagãs que aconteciam na cidade de Pérgamo, assim como a gente leu também que acontecia nas outras duas cidades, nas outras duas igrejas anteriores. Participar daquelas festas cultuais pagãs era algo importante na vida e da sociedade daquela época. A imoralidade sexual era ela liberada e, em muitos casos, ela era também até defendida. Explico melhor. Algumas daqueles altares e daquelas igrejas, daqueles templos que tinham dedicados a outros deuses, tinham ali o que chamavam de prostitutas cultuais. As pessoas iam até esses templos e, para oferecer algo para aquele deus, se prostituíam com aquelas sacerdotisas ou com aqueles sacerdotes. Então, uma maneira de você oferecer culto àqueles deuses era tendo relacionamento sexual com aqueles sacerdotes ou sacerdotisas. Para nós, isso, obviamente, soa como pecado, como algo que não agrada o coração de Deus. Mas aqueles cristãos daquela época estavam confusos quanto a isso. Sabe por quê? Por causa também da doutrina dos nicolaítas. É por isso que Jesus fala das duas doutrinas ao mesmo tempo. A doutrina do Balaão, que dizia que você podia se misturar com pessoas de outro povo, prostituir-se com eles, comer comida sacrificada aos ídolos, mas vem junto com essa doutrina, a doutrina dos nicolaítas, que dizia o seguinte: alma é uma coisa, corpo é outra. Ou seja, se a sua alma vai ser salva, o seu corpo pode fazer o que você quiser. Isso faz sentido para você? Não, ou sim? Estão em dúvida, né? Para aqueles cristãos de Pérgamo, estava fazendo muito sentido isso. Realmente, se a alma é uma coisa, o corpo é outra, eu posso deixar minha alma para Deus
eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. E já que todos os meus compatriotas aqui têm relacionamentos imorais, talvez nem usassem essa palavra, têm relacionamentos sexuais com essas sacerdotisas, ou fazem essa libertinagem, mas isso não afeta a alma, então eu também posso fazer. Ouvindo dessa forma, para nós, parece muito estranho, e talvez nenhum de nós aceitaria isso. Mas, irmãos, vamos ser bem sinceros, se nós pararmos para analisar todos os escândalos sexuais que houveram na igreja ao longo dos anos, ao longo das décadas, nós também vamos chegar à conclusão que muitas vezes eram pessoas de Deus, que estavam na igreja de Deus, que faziam as coisas de Deus, mas também se renderam à imoralidade e à libertinagem. Os milênios se passaram e o ser humano continua o mesmo. Ele consegue estar na igreja e ao mesmo tempo viver uma vida de libertinagem. Os milênios se passaram e o ser humano não mudou. O que Deus estava dizendo ao anjo daquela igreja de Pérgamo, ao pastor, ao líder e àquela igreja era o seguinte: eu sei de tudo de bom que vocês fazem, só que vocês estão tolerando pessoas que vivem no meio de vocês, que cantam junto com vocês, que oram junto com vocês, mas têm uma vida de libertinagem, e fazem tudo aquilo que Balaão disse que era para o povo fazer, e fazem tudo aquilo que os nicolaítas dizem que pode fazer, e dessa forma vivem uma vida dúbia, horas vivendo uma vida de santidade, horas vivendo uma vida de pecado, e assim vai se acostumando e vivendo em cima do muro. Essa doutrina dos nicolaítas, ela dizia isso: a alma vai ser salva, então o corpo você pode fazer o que quiser com ele. Mas a palavra do Senhor nos relembra que o nosso corpo, ele é o quê, irmãos? Templo do Espírito Santo. Se nós não cuidamos do nosso corpo, é óbvio que a nossa alma e o nosso espírito será afetado. Aliás, aquilo que nós fazemos por meio do corpo pode enfraquecer ou fortalecer o nosso espírito. Experimenta não colocar o seu corpo para orar. Como falamos hoje na escola bíblica, né? O Espírito Santo foi tocando em várias classes para falar sobre o mesmo tema. Experimenta não você mesmo, como o irmão Messias falou, dar o primeiro passo de colocar-se para orar. Experimenta deixar de fazer isso para ver se seu espírito vai ficar forte. Ele vai ficar fraquinho. E se assim continuar por muito tempo, corre o risco de você perder a salvação. O que você faz no corpo afeta diretamente o seu espírito, a sua alma, mas aqueles cristãos de Pérgamos achavam que era possível dividir a vida em dois setores. Eu fico pensando assim, irmãos, de igual forma, pessoas que dizem hoje o seguinte: eu posso fazer isso porque isso não me faz mal. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou beber um pouquinhozinho ali porque isso não vai afetar ninguém, isso aí é eu e Deus. Ou então, eu vou assistir umas coisinhas ali, mas aí é eu e Deus, não vai afetar em nada. E assim o ser humano vai vivendo, se enganando, achando que pode fazer coisas que não vai afetar o seu espírito, quando na verdade o seu espírito já está na beira do abismo. Na igreja de Pérgamo tinha pessoas assim, e Jesus deu para eles uma alternativa: arrependa-se. Observem, irmãos, como falamos na pregação passada, que essa palavra, arrependei-vos, arrependa-se, é a principal palavra da Bíblia. Você vai encontrar arrependei-vos de Gênesis até Apocalipse. Você vai ouvir Noé dizendo para a sua geração: se arrependa dos seus pecados. E aquela geração disse: Noé, você é louco. Você vai ver lá em Apocalipse os profetas dizendo: arrependam-se. E aquela geração dizendo: não vamos nos arrepender. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que durante a grande tribulação, mesmo com juízos caindo sobre os homens, a Bíblia diz que eles não se arrependeram para dar glória a Deus, mesmo no meio de todos os juízos que Jesus estava trazendo sobre a grande tribulação. Arrependimento, irmãos, repito, é a palavra-chave da palavra do Senhor. Porque o arrependimento de verdade, não o remorso como Judas teve, mas o arrependimento de verdade é o que move o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que todos nós vamos errar. Repito, Deus não se impressiona com a nossa santidade humana. Aliás, tem um versículo da Bíblia muito forte, que ele diz que a nossa justiça humana é comparada, quem lembra? A trapos de imundícia. Vocês sabem o que é isso?
Aquele pano que a mulher, quando está naqueles dias, usava. Não tinha naquela época como de comprar no mercado, né? Então usava lá os panos, os trapos de imundícia. A palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é semelhante a isso. É suja, não tem muito valor. É por isso que o arrependimento, ela é a mensagem de Deus, a ferramenta para movimentar o coração de Deus. Porque Deus sabe o quão pecadores nós somos, o quão frágeis nós somos, mas quando nós nos arrependemos, Deus vê em nós o coração quebrantado e vem ao nosso socorro. Ao mesmo tempo que alguns da igreja de Pérgamo não negavam a Jesus, também outros viviam uma vida de libertinagem e imoralidade sexual. Isso para nós, sabe o que significa, irmãos? Precisamos vigiar, precisamos viver aos pés do Senhor. Com todo o carinho, mais possível ainda, fala para o irmão que está pertinho de você, vigia, irmão. Mas fala num tom amável, isso, tranquilo, um tom amável, né? Vigia, irmão, vigia. Não num tom acusador, porque o acusador é o inimigo das nossas almas, mas num tom exortativo. Vigia, irmão, vigia. A palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos nós, irmãos, só estamos de pé por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não é pela nossa força, nem pela nossa justiça própria, definitivamente não. A segunda doutrina errada que acontecia naquela igreja é que eles comiam as coisas sacrificadas aos ídolos. E você pode pensar, pastor, mas espera aí, o apóstolo Paulo falou sobre isso, e falou. Para quem não lembra, o apóstolo Paulo disse o seguinte, quando vocês forem comer, forem convidados na casa de alguém, senta na mesa e não pergunta que comida é aquela. Ora e come. Acabou, simples assim. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, mas espera aí, se a pessoa que te convidou falar que aquela comida é sacrificada aos ídolos, aí você não come. Não pela sua consciência apenas, mas também pela consciência do mais fraco que vai te ver vendo aquela comida e vai entrar em parafuso. Ou seja, em síntese, o apóstolo Paulo falou, ora e come. Agora, se você souber que é sacrificado aos ídolos, então não coma. Eu lembro da minha infância, meu Deus, que tortura que era lá. Aqui em Belém, eu não vi isso ainda, mas no Rio de Janeiro, negócio de Corme e Damião, tu é doido. Dia 27 de setembro, era terrível. Aqui em Belém tem isso. Não acho que não é tão forte se comparado. No Rio, vocês não têm noção como é que é no Rio de Janeiro. Cadê o Rafa, meu irmão, né? O negócio é feio, mano. Não tem um cantinho que você vá, mano, que vai ter alguém te oferecendo uma bandeja ali, uma bacia de doce. E eu que não gosto de doce, mano. Quando o pessoal ia com mochila, né? E eu olhava aquilo, era uma tentação terrível. Porque tinha do lado da minha casa. A gente não tinha dinheiro para comprar nenhum babalu, aí vinha nesse dia ali um saco de todos os doces, né? Só que tinha um detalhe, nós sabíamos, todas as crianças evangélicas daquela época, sabíamos que aqueles doces eram consagrados, no mínimo, a Cosme e Damião. Fora os outros que eram consagrados em terreiros e aquela coisa toda. E nós, enquanto crianças, tínhamos que tomar já uma decisão, mesmo sendo crianças. A criança evangélica daquela época que quisesse comer escondida, ela comeria. Mas, desde crianças, nós tínhamos que tomar uma decisão. Repito, não porque eu sou forte, mas só pela graça de Deus. Eu nunca comi um doce Corme e Damião, mas que eu tinha vontade, eu tinha. Só que eu tinha mais medo do que... Porque o pessoal botava terror, né? Se tu comer, teu pé vai inchar, o diabo vai aparecer, tua casa vai tremer, E aí, funcionou, deu certo. Misericórdia, né? Não é o melhor caminho esse, definitivamente não, né? Tem que ensinar as crianças a, desde pequenas, escolherem fazer as melhores escolhas. E por último, a terceira grave doutrina que acontecia anticristã na igreja de Pérgamo era a hierarquização da igreja. Explico. Você sabe o que significa a palavra nicolaítas? Olha que interessante. Nikal é uma palavra que em grego significa conquistar. E laos é a palavra que significa povo. Se você juntar Nikal com laos, dá os nicolaítas. Traduzindo aqui para nós, para o nosso português, que significa conquistar o povo. Entenda agora o que eu vou dizer com todo o temor a Deus, em nome de Jesus. Quando Jesus fundou a sua igreja, ele não colocou hierarquia entre os seus discípulos. Aliás, ao contrário, ele disse, quem quiser ser o primeiro, que seja
o último. Quem quiser liderar, que sirva. Se eu que sou o mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, quanto mais vocês devem fazer uns aos outros. Jesus passa os seus 3 anos e meio aqui, fundando a igreja através daqueles 12 homens, um se perde, Matias entra no lugar, e ele ensina o seguinte: entre vocês não há posição hierárquica. Ele diz mais ainda, Tiago e João, vocês querem sentar do meu lado, seus cabeção, isso é a interpretação minha. Não pode, porque não é eu que vou dar esses lugares, é o meu Pai que está no céu. Mas já que vocês querem ser grandes, então sejam servos de todo mundo. E isso causou uma confusão entre os discípulos, porque eles ficaram sabendo que Tiago e João que quiseram pedir esses lugares especiais. Foi uma confusão, quem lembra dessa parte? Resumindo a história, Jesus passou o tempo todo ensinando que os discípulos dele não deveriam brigar por cargos ou por posições, porque ele nunca criou isso. Passam-se algumas décadas, o Espírito Santo começa, através do apóstolo Paulo, a ensinar o seguinte para a igreja: uns Deus chamou para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para doutores, a uns ele deu o dom de curar, a outros ele deu o dom de profecia, e aí ele começa a citar os vários ministérios e os vários dons. Em nenhum momento, Jesus ou o apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, ensinou que aquele dom era maior que o outro ou aquela função era maior que a outra. Nunca houve algo nem parecido com isso. Mas sabe o que acontece lá em 313? Quando Constantino ele coloca o cristianismo como religião oficial, começam a vir os sacerdotes das igrejas, dos templos pagãos, e a partir daquele momento houve uma conversão forçada. Todos agora teriam que ser cristãos, porque o imperador disse que o cristianismo é a religião oficial. Sabe o que isso quer dizer? As conversões não foram sinceras. Os pagãos, aqueles que adoravam diversos deuses, começaram agora a introduzir a sua maneira de adorar dentro do cristianismo. E sabe o que acontece em 313? O cristianismo puro e simples de Jesus morreu. E a partir daquele momento surgiu um cristianismo adulterado. Um cristianismo que prezava muito por templos, porque até então as igrejas não tinham templos. Se reuniam na sinagoga quando dava, quando não dava se reuniam de casa em casa, se reuniam na rua, como acontece hoje na igreja da África, por exemplo. Mas a partir daquele momento começou-se a dar muita importância para os templos. Começou-se a dar muita importância para uma figura que nem existia, que era a figura do sacerdote. Alguém que intermediaria o povo a Deus. Jesus nunca falou que era necessário um sacerdote. A partir daquele momento, começa a acontecer uma hierarquização na igreja. Os clérigos e os leigos. Ainda se coloca essa palavra, leigos. E desde lá, de lá para cá, muita coisa não mudou. Criou-se um sistema clerical na igreja de um modo, onde se colocam pessoas acima de outras por causa de cargos que ocupam. Mas isso nunca foi vontade de Jesus. Conforme ele criou a igreja, ele disse que cada um executaria o seu dom, e isso para um objetivo: edificação do corpo de Cristo. Nicolaítas, uma das vertentes da doutrina dos nicolaítas era exatamente essa hierarquização da igreja. Mas 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois nação santa, sacerdócio real. Isso quer dizer que todos nós somos sacerdotes. Deixa eu ver se vocês entenderam. Quantos sacerdotes do Deus Altíssimo nós temos aqui nesta capela, nesta noite? Deixa eu ver. Amém. Eu acho que ou vocês não entenderam, ou vocês ainda estão com medo de dizer: você é um sacerdote de Deus. Eu sou mais um sacerdote de Deus. Vocês são tão sacerdotes quanto eu e quanto qualquer outro líder da igreja. Não são apenas alguns iluminados. Todos fomos chamados para ser uma nação real, uma nação santa. Todos fomos chamados para ser sacerdócio real. Lá em 1517, por volta disso, Lutero, lendo a Bíblia, redescobriu isso e começou a reafirmar o sacerdócio de todos os santos, onde lembrava-se que não era apenas um sacerdote que deveria intermediar o povo a Deus, mas todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo.
Caminhando para o fim, versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão irei sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós estamos, irmãos, no tempo de arrependimento, mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo para arrepender-se. Hoje nós somos aqueles que devemos nos arrepender e também levar a mensagem de arrependimento para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa nação. Nós fomos chamados para levar a mensagem do arrependimento. Não é apenas um grupo de pessoas, não são apenas alguns líderes, não são apenas alguns ministérios. Todos nós fomos chamados por esse ministério profético para levar a mensagem do arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 3 a 4, já caminhando para o fim, queridos, eu sei que o horário já foi bastante, mas agora não tem nem mais Faustão para você ver, tá vendo? Então não tem por que querer ir para casa correndo. 2 Pedro 3, coloca para a gente. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andarão segundo as suas próprias paixões, versículo 4. E dirão, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 8. Versículo 8. Há, entretanto, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer jamais, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continua. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Primeira parte desse versículo, o dia do Senhor virá como o ladrão. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele está dando oportunidade para arrependimento. É por isso que Jesus ainda não voltou. Nós clamamos pela volta de Jesus, continuemos clamando. Nós cantamos Maranata, continuemos cantando. Deus Pai sabe a hora em que Ele mandará Jesus voltar, e se estivermos vivos nessa geração, seremos arrebatados. Se já tivermos morrido, a palavra do Senhor diz que nós ressuscitaremos e nos encontraremos com Jesus nos ares. O fato é que hoje ainda há tempo de arrependimento, mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo para arrependimento. E para terminar, o versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que Jesus fala novamente, ao vencedor, em todas as cartas ele diz isso, ao vencedor, ele vai dar pelo menos 3 coisas, o maná escondido, a pedrinha branca com um novo nome, a pedrinha branca e o novo nome ao qual ninguém conhece. Vocês lembram o que é o maná? Alguém não lembra o que é o maná? O maná é aquele alimento sobrenatural que Deus deu no deserto. E o povo comeu maná por 40 anos e não houve relato de alguém morrendo de fome. Morreram de um monte de outras coisas. De fome, eles não morreram. O maná era aquele alimento vindo do céu. Era como se fosse uma geada que ficava em cima do solo e que as pessoas colhiam o suficiente só para aquele dia. Uma única exceção era de sexta para sábado, que podia colher para 2 dias. E se colhesse nos outros dias mais de um dia, estragava, ficava cheio de bicho. Ou seja, era o alimento diário. Tenho para mim que quando Jesus disse que dará o maná escondido, eu creio que é um paralelo que Jesus faz, um paradoxo com a comida que era sacrificada aos ídolos, que muitos estavam comendo. Jesus disse, aqueles que não se misturarem com isso, aqueles que não comerem aquilo que o mundo tem por oferecer, aqueles que conseguirem rejeitar essas ofertas do mundo, como Daniel fez, estes comerão o alimento dos céus. Aqueles que rejeitarem a comida do mundo, comerão o alimento dos céus. Lembra que nós falamos na pregação passada desses diversos paradoxos, desses diversos contrastes que Jesus fazia? Esse maná escondido é um deles. A questão da pedra branca é maravilhosa, essa história. Nós, quando lemos que Jesus daria uma pedra branca, para a gente, num primeiro momento, não significa muita coisa, porque para a gente pedra branca é uma pedra branca. Mas naquela cultura, daquela época, fez todo sentido quando eles ouviram aquilo. A pedra branca, ela pelo menos usada em 3 situações naquela época, quando Jesus falou, nos idos ali de 90 depois de Cristo. Sempre que existia algum campeonato e existia algum vencedor, ele recebia uma pedrinha branca, e com aquela pedrinha branca ele entregava onde estava sendo o banquete da vitória.
Então, o vencedor de alguma atividade desportiva pegava aquela pedrinha branca e entregava ali, e ele podia entrar naquele lugar. Aquela pedrinha branca também era usada num júri. Você vê que essa questão de júri é bem antigo. Quando alguém ia ser julgado, se o júri considerasse que ele era culpado, pedrinha preta. Se o júri considerava que ele era absolvido, pedrinha branca. Uma outra aplicação daquela pedrinha branca também era quando chegava alguém em alguma casa e ele era recebido pelo anfitrião com uma pedrinha branca, que significava: você é bem-vindo. Então Jesus pega aquelas situações que aconteciam naquela época, e quando Jesus fala que eles receberiam a pedra branca, as pessoas que ouviram naquela geração já entenderam imediatamente o que Jesus queria dizer. Seria dado algo para o vencedor, seria dado algo para quem foi justificado, e seria dado algo a alguém que é bem-vindo. Em outras palavras, Jesus dizia isso para vocês: eu justifiquei vocês, eu fiz vocês vencerem, e vocês são bem-vindos aqui na eternidade com Deus. E por último, Jesus disse que nos daria um novo nome. Jesus, ele é expert em fazer isso, em trocar nomes. E uma das experiências mais lindas que eu vejo na Bíblia de troca de nome é quando aquele homem, aquele anjo do Senhor, Jesus personificado ali, luta com Jacó, e no final da luta Jesus disse: quer saber de uma coisa? Seu nome não será mais Jacó. Quem lembra o que significa Jacó? Enganador, usurpador. Agora o seu nome será Israel. Quem lembra o que significa? Príncipe de Deus. Jesus, ele é especialista em trocar os nossos nomes. Cefas, a partir de agora você vai se chamar Pedro. Sabe o que significa Pedro? É Petrus, uma pequena pedrinha retirada da Petra, da grande pedra que é Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele é especialista disso. Ele troca a nossa história, ele apaga o nosso passado, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e nos faz novos homens e mulheres na presença dele. Eu quero concluir dizendo o seguinte para nós, relembrando-nos: nós estamos no mundo, Lucas, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos, como aquela igreja de Pérgamo, conservar o nome de Cristo, guardar a fé. Mas nós precisamos também jamais deixar entrar a libertinagem em nossa vida, porque a vida eterna nos espera. Amém, irmãos? Lembrando, o tema da nossa mensagem é: o trono do inimigo não pode governar você. Você habita no lugar onde Satanás governa, mas é por pouco tempo, porque chegará o dia em que o Senhor Jesus regerá as nações com cetro de ferro. E quando esse dia chegar, pela misericórdia dele, você será um dos seus sacerdotes, você será um dos seus ministros. Você não terá mais esse corpo sujeito a pecado. A palavra do Senhor diz que você estará com um corpo glorificado, um corpo que não sente mais dor, um corpo que não entra mais no pecado, um corpo que não é mais tentado pelas tentações do mundo, e você será um ministro do Senhor. Você reinará juntamente com ele. Quantos esperam por esse dia? Eu espero por esse dia.